Autárquicas 2013. As entrevistas, as campanhas, os debates. Saiba tudo sobre as eleições autárquicas 2013 aqui na GCFM. Olá, sejam bem-vindos a mais um especial autárquicas aqui na Rádio Geis. No dia 29 de setembro temos eleições autárquicas e, portanto, os jienenses vão ter a oportunidade de escolher os seus novos presidentes das juntas de freguesia. A Rádio Geis está a fazer um conjunto de debates com candidatos a algumas das juntas de freguesia de Viana do Castelo. Hoje é o dia de entrevistarmos os 4 candidatos à União de Freguesias entre Masareves e Vila Fria. Temos 4 candidatos. Avelino Gomes, independente, de 26 anos, coordenador de projetos. César Amorim, do CDS, de 22 anos, estudante de engenharia. Francisco Barros, apoiado pelo PSC, de 52 anos, oficial de justiça. E Manuel Barreto, do Partido Socialista, de 63 anos e aposentado. Cumprimento todos os participantes neste debate. Muito obrigada por terem aceito este desafio. Começava aqui por quem está ao meu lado, pelo Sr. Avelino. Antes de mais nada, vamos ter agora uma união de freguesias. Masareves deixará de ser somente Masareves e Vila Fria vai deixar de ser somente Vila Fria. Como é que pretende, enquanto presidente de uma junta de freguesia, se assim conseguir, qual é o segredo, qual vai ser a sua estratégia para realmente conseguir esta coesão entre as duas freguesias? Gostaria de agradecer o convite, antes de mais, à Rádio Geis e a presença aqui aos meus colegas candidatos à União de Freguesias entre Masareves e Vila Fria. Pronto, como disse, esta é uma fase de desafios, é uma fase que todos nós teremos que nos capacitar para envolver as pessoas neste processo, teremos que nos dar a conhecer melhor uns aos outros, os dois lados, entre Vila Fria e Masareves, e creio que o futuro passará mesmo por aí, passar por conhecer cada um melhor a sua história, respeitar as tradições de cada um, mas passar a trabalhar mais em conjunto. Eu, pessoalmente, e os elementos da minha lista, acreditamos piamente que Vila Fria e Masareves são, em grande medida, complementares em alguns serviços, culturalmente muito complementares, sempre foram muito próximos, embora nunca se relacionaram muito, e esse foi um defeito que sempre houve. Portanto, esta união vem de uma forma mais formal, obrigar-nos a relacionar-nos mais e, portanto, vamos tentar tirar as melhores ilações disso. E, portanto, respeitando as tradições, a história, o passado de cada um e as suas particularidades, procuraremos tentar chegar às populações. A minha política, digamos assim, ou o cerne do meu programa eleitoral, baseia-se numa política de proximidade e, portanto, a minha ideia nunca será afastar-me, centrar a política toda em Masareves e afastar-me das pessoas de Vila Fria, nem o contrário, certamente. Portanto, a minha ideia será sempre tentar estar próximo das pessoas de ambos os lados e, portanto, esta união, as políticas definidas serão tanto para Masareves como para Vila Fria, mas toda a união será sempre um fator-chave, ou seja, tentaremos resolver as particularidades de cada um da forma mais próxima e mais conveniente possível, tendo em conta as particularidades, a história de onde vimos. Sr. Manuel Barreto, sente que já existe uma união, nem que seja espiritual, digamos assim, entre as duas freguesias, ou existe de alguma forma alguma coisa que as separe, algum ponto de discórdia? Ora bem, eu vou, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas das listas, cumprimentar todo o povo de Masareves e Vila Fria, porque quer o povo de Masareves, quer o povo de Vila Fria não tem culpa por estar unidos por uma lei que, ao fim e ao cabo, não leva a lado nenhum. É uma lei em que nós estamos mais distantes do povo da freguesia de Masareves, do povo da freguesia de Vila Fria. Esta união vai dar com que nós, executivo, não consigamos levar aquela cultura, aquele amor à freguesia de Vila Fria, não conseguimos levar o amor, a alegria, as intenções que temos ao povo de Masareves. Por muito que nós queiramos, dado que esta lei juntou Masareves com Vila Fria, por muito que um executivo queira fazer, queira unir, queira trabalhar em prol das freguesias, será muito difícil. Obviamente que nós executivo do partido que eu represento, do PS, tudo faremos para que, efetivamente, uma vez que estamos nesta lei, temos que conviver com ela, sem culpa nenhuma, mas que faremos tudo para que os dois povos, quer de Masareves, quer de Vila Fria, como aqui foi dito, que são um bocado familiarizados
porque nós temos muita família de Vila Fria em Masarefes e muita família de Masarefes em Vila Fria. E, portanto, vamos tentar tudo por tudo para que quer Masarefes não saia daqui prejudicada por esta união, e que Vila Fria também não saia também prejudicada por esta união. Agora passava ao César Amorim, candidato do CDS. Como é que suponho que andem no terreno, como é que quer os habitantes de Masarefes, quer de Vila Fria, têm reagido a esta união que, a verdade seja dita, foi muito contestada quando a reforma administrativa começou a ser implementada, mas que agora parece estar tudo muito mais calmo? Como é que as populações estão a viver esta união, que agora vai ser efetivada no dia 29? Antes de mais, boa tarde a todos. Queria só aplicar uma pequena nuance. Eu sou candidato a Corda Viana CDS-MPT também. Estamos numa coligação. A coligação é a Corda Viana. Então, tendo agora, passando depois da palavra aqui do Sr. Manuel, o que eu vou dizer é o seguinte. Eu tenho andado no terreno. Efetivamente tenho andado no terreno tanto em Vila Fria como em Masarefes, porque acho que nós, antes de mais, temos de fazer um grande trabalho de casa, e eu tenho feito. Ao contrário do que o Sr. Manuel disse há pouco, eu acho que será fácil a integração se salvaguardarmos alguns aspectos. Acho que, e é o lema da minha campanha e da minha equipa, está na hora da política, tanto em Masarefes como em Vila Fria, ser feita de uma forma transparente, séria e com respeito pelos eleitores. Se todos estes ingredientes funcionarem em conjunto, nenhum eleitor de Masarefes ou nenhum eleitor de Vila Fria vai contestar ou vai se sentir prejudicado. Eu acredito que o Executivo de uma Junta de Freguesia deve governar então desta forma transparente, de forma séria. Acho que também está na hora, agora com esta união, e acho que veio até a bom tempo, não vou dizer que sou a favor ou que sou contra, mas vou dizer que veio a bom tempo para retificar, digamos assim, os caminhos que algumas das freguesias, não só a nossa, estavam a levar a nível nacional. Então, uma das soluções que eu apresentaria seria organizar um orçamento participativo, em que todos os cidadãos possam participar diretamente no processo de tomada de decisões, inclusive a juventude. E acho que nesta altura não é assim por ao acaso que apareceu uma lista quase de jovens, como é assim apresentado, o movimento MJM, presidido então encabeçado por uma colega, José Belino, e também assim como a minha própria lista, porque assim do nada apareceram mais listas, ou seja, a população mais que nunca está-se a empenhar e quer fazer política, mas uma política transparente e séria, porque não é o que tem acontecido, infelizmente, mas isso vou falar mais à frente se me derem permissão. Outra coisa é que se esta política for realizada, como estava a dizer, em prol do desenvolvimento sustentável, ou seja, contemplando sempre, executada sempre com vista nas próximas gerações e no futuro e não no presente, como estava a dizer, acho que ninguém se vai opor à junção das freguesias, mas tem que haver um diálogo altamente dinamizado, tem que haver um entendimento e temos que esquecer guerras do passado que houveram, não vale a pena dizer que não houveram guerras do passado, temos que deixar isso para trás e trabalhar então em prol da freguesia. E agora passo então a palavra à Sra. Sónia. Me perguntava agora ao candidato do PS, o Sr. Francisco Barros, acredita que esta junção das duas freguesias vai conseguir torná-las mais fortes? Esta união foi-nos imposta e como não estamos de acordo, temos que acatar, é a lei. Teremos de ter uma sensibilidade especial a trabalhar com as duas realidades diferentes, mas que eu penso, e aqui será a fortaleza das nossas freguesias, será a extraída da nossa capacidade dos eleitos terem uma capacidade grande de diálogo, como já aqui os candidatos falaram. Temos de ter uma capacidade de diálogo enorme para levarmos a bom porto esta união. Porque assim, nem Masarefes tem qualquer direito ou manda em Vila Fria, não é mais importante que Vila Fria, nem Vila Fria é mais importante ou tem qualquer direito sobre Masarefes. Isto é uma união. As freguesias juridicamente acabam, mas vai-se fazer uma nova freguesia, inicia um novo ciclo e que vai ser, certamente, se for bem gerida, se for gerida de uma forma dialogante e de uma forma transparente, obviamente que terá algum sucesso. E isto, para garantir isto, eu posso falar da constituição da minha equipa, que está perfeitamente equilibrada, tem um elemento de cada freguesia, está equilibrada e vamos respeitar totalmente os lugares em que as pessoas vão ser apresentadas ao eleitorado. Nesses lugares elas vão continuar e essas pessoas, tanto os de Masarefes como os de Vila Fria, serão o garante de que vamos ter respeito, vamos trabalhar igualmente para as duas freguesias. Portanto,
não sendo a favor da União, eu próprio estive na manifestação contra esta União de Freguesias e contra a reforma administrativa, eu próprio estive lá e assumo isso. No entanto, penso que será possível e que não haverá grandes inconvenientes em termos de gestão. Mas, recordando a história, e nós, os dois mais velhos, se calhar lembramos perfeitamente disto, mas novos talvez já não seja do tempo deles, a Casa do Povo de Masarefes era de Masarefes da Arca e Vila Fria. Portanto, isto já vem da história, não é de agora. Estas parcerias, vamos lá chamar. Portanto, agora é de uma forma diferente, não concordo com ela, mas vou trabalhar de uma forma que iremos ao encontro de todos. E mais, digo já que contra tudo e contra todos, as duas sedes de freguesia vão continuar a funcionar de forma que os cidadãos nunca tenham de se deslocar ou a uma ou outra freguesia que não seja a deles. A identidade cultural vai continuar, a identidade histórica vai continuar, os edifícios vão continuar e os serviços vão estar para as pessoas, porque as juntas de freguesia existem para as pessoas. E isso é que nós queremos fazer, isso é que a nossa equipa vai fazer, e nada será tratado ou decidido relativamente à freguesia de Masarefes ou relativamente à freguesia de Vila Fria que não tenha a concordância dos elementos que compõem a junta da respectiva freguesia. Por isso, repito, vamos respeitar a ordem porque estão colocados nas respectivas listas. Avelino Gomes, entramos agora neste capítulo, digamos assim, das vossas propostas. O que é que este movimento pelos jovens propõe? Quais são as vossas ideias, o vosso programa para a União de Freguesias de Masarefes e Vila Fria? Portanto, nós apresentamos aqui para estas eleições uma equipa muito jovem, mas já com alguma experiência e com algumas provas dadas. Historicamente, eu terei sempre de falar um bocadinho mais de Vila Fria, porque tenho um conhecimento muito mais aprofundado do que de Masarefes, por muito que também historicamente sempre tive muitas relações em Masarefes, sempre participei em muitas atividades de Masarefes. E por isso foi-me relativamente fácil reunir uma equipa de valor nas duas freguesias que estão a trabalhar em conjunto, que trabalham todos os dias a construir ideias. Mas historicamente, estava eu a dizer, principalmente em Vila Fria, a juventude já deu algumas provas de que consegue organizar e já organizou várias comissões de festas totalmente jovens, já fez algum trabalho de campo, já fez estudos para a população e, portanto, queremos de forma incisiva que os jovens estão preparados para assumir essa responsabilidade. E as pessoas têm essa noção, creio eu. Têm a noção que nós também temos valor e também temos ideias próprias. Dentro da minha lista tenho pessoal de diversas áreas e tenho pessoas das mais diversas áreas com diversas preocupações e que, portanto, tornaram também mais rica todas as propostas que nós desenhamos. Nós desenhamos aqui um programa que ainda está a ser finalizado e, portanto, tudo o que eu disser cá ainda poderá ser sujeito a ligeiras alterações, mas o grande cerne da questão nós definimos isto por vetores e, portanto, temos o vetor da informática, onde pensamos criar uma plataforma online para as duas freguesias, para estarmos também mais próximos das pessoas. Temos várias propostas para o vetor social, onde prevemos fazer um estudo social, um estudo populacional, a incidir em duas grandes faixas etárias, idosos e jovens, ou seja, perceber quantos idosos temos, em que condições vivem, que preocupações é que têm, quais são as necessidades das suas famílias, quantos dias ou quantas horas por dia passam sozinhos em casa, com que necessidades, perceber exaustivamente a nossa população idosa para podermos depois criar algumas soluções para eles e percebermos em que é que a Junta poderá facilitar-lhes um bocadinho mais a sua qualidade de vida. Este estudo populacional abarcará e servirá de base para toda a política que desenharmos para os 4 anos que aí vem. Este estudo embarcará também nos jovens, ou seja, quantos desempregados temos, quer dizer, que infelizmente não são só jovens, temos desempregados um bocadinho por todas as faixas etárias, fruto um bocadinho da conjuntura atual, mas perceber quantos desempregados temos, com que habilitações, com que necessidades, estudar os programas de emprego que, felizmente, o IFP vai propondo e tentar chegar a eles. Muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, não concorrem, não têm a noção de algumas facilidades que podem
podem ter, e nós queremos também aqui ser um braço a apoiar as famílias mais carenciadas e os desempregados e tentar ser um bocadinho uma solução, quanto mais não seja informativa, mas queremos ir mais além disto e promover formação para eles e promover alguns estágios para eles. Temos já algumas empresas de formação que aceitaram trabalhar connosco e que, portanto, a priori estarão connosco nos próximos anos. E a ideia será muito esta proximidade, perceber as pessoas, perceber as suas inquietudes e tentar resolver, ou seja, a política de proximidade, peço desculpa, pressupõe isto mesmo. Outra proposta de base que tem que ser feita nos próximos meses é uma auditoria exaustiva àquilo que é o património, as dívidas e as existências de cada freguesia até agora. Ou seja, se vamos juntar todo o património, se vamos juntar a política a fazer para as duas freguesias, temos que saber exatamente o que é que se deve e a quem, o que é que está pago e a quem, e o que é que temos em cada uma das freguesias. Pronto, desta forma, eu não me vejo trabalhar de outra forma sem perceber exatamente o que é que as pessoas precisam e o que é que eu posso dar. Portanto, só partindo destes dois vetores, o vetor financeiro e o vetor social, como estudo populacional, é que eu poderei apresentar tudo o resto. E muito rapidamente, para também dar lugar aqui aos colegas, temos também, a ideia será divulgarmos mensalmente todas as despesas e ganhos financeiros à população, ou seja, termos as contas em dia e, como muito bem os dois candidatos do CDS e PSD respectivamente falaram na transparência, eu revejo-me totalmente nisso e, portanto, quero que a partir de agora, em vez de politiquices, guerras pessoais, haja política a sério. Esse é a nossa principal motivação. E, portanto, a ideia será também criar propostas para o emprego, protocolos com POPH, formações financiadas, criação de feiras de divulgação de produtos artesanais, gastronomia. Nós temos alguns casos de sucesso nas duas freguesias. Discutir a possibilidade de um centro-dia para os idosos, criação de colóquios, sessões de esclarecimento para desempregados, para jovens. Temos várias propostas, por exemplo, na área da saúde, fazermos vários rastreios de doenças, diabetes, tensões, o que for. Temos alguns protocolos que poderão ser feitos nesta área também. Na área da cultura queremos trabalhar de uma forma muito incisiva, porque acredito piamente, como disse há pouco e como fui dizendo, que as duas freguesias se complementam muito e, portanto, se temos um rancho folclórico em Vila Fria, temos um grupo de cavaquinhos em Mazarefes, temos futebol em Vila Fria, mas temos atletismo em Mazarefes, porque não tentar juntar, tentar divulgar as atividades de uns e de outros numa freguesia e noutra e trabalharmos todos em conjunto. Acredito piamente que juntos seríamos mais fortes e isto é algo que na minha lista acreditamos. E, portanto, também na cultura a ideia será criar feiras de cultura, feiras de associativismo, perceber as necessidades de cada associação cultural desportiva que temos nas nossas freguesias e, a partir daí, tentar estar também mais próximos deles para que eles desenvolvam o seu trabalho da promoção de atividades para a população. Temos também algumas propostas para desporto, no apoio, lá está, neste apoio ao associativismo, no apoio ao Vila Fria 80 neste caso e ao Clube de Atletismo de Mazarefes. Temos algumas propostas também para tentar estarmos mais próximos deles, porque a promoção do desporto é muito importante para nós. Onde fôssemos nós também uma lista jovem e, portanto, o desporto é inerente. Promoção até de atividades físicas também para idosos. Temos propostas também de ambiente, ou seja, estávamos há bocadinho ali fora a comentar com os colegas que estavam fogo agora aqui a flagrar. Exatamente. E por isso, uma das nossas propostas de ambiente é exatamente a Junta da Freguesia ser também mais incisiva nisto, no levantamento de pontos de água, criação de linhas de água, o levantamento de alguns terrenos que estejam por limpar e, portanto, estar aqui também mais atento e cooperar, quer com a Câmara Municipal, quer com os Serviços de Proteção Civil, para estarmos mais próximos e, portanto, todos nós estarmos mais seguros. Portanto, muitas outras propostas eu poderia criar aqui. A minha ideia a refletir aqui são os vários vetores e tentarmos adaptar a todas as faixas da população, como seria óbvio, nas duas freguesias, respeitando a particularidade de cada um. Sr. Manuel Barreto, neste momento
momento, quer a Junta de Masareves, quer a Junta de Vila Fria são lideradas pelo PS. Suponho que o seu projeto seja mais ou menos de continuidade. Quais são as suas propostas? Um programa de ação não é chegar aqui e dizer assim, carrego no botão e as coisas aparecem. Basta se a gente chegar aqui sermos demagógicos e utópicos para fazer um programa enorme e chegando ao fim dos 4 anos e o povo diz assim, epá, mas afinal tu prometeste mundos e fundos e não fizeste nada. Ora bem, o que nós temos feito ao longo dos anos, e eu digo nós, mas eu estou há 4 anos na Junta de Freguesia pelo PS. E quais são as suas intenções, então? As nossas intenções é o que está por acabar em Masarefes e a lista que tem aqui de Vila Fria, porque o de Vila Fria não sei. Para quem não sabe, o que é que falta em Masarefes? Em Masarefes é assim, seguir novamente com a capela mortuária, com o centro cívico ao lado sul, como alguns colegas estão aqui já sabem onde é que é. Como toda a gente diz, é preciso um centro de dia, um lar de idosos, mas o centro de dia e um lar de idosos é necessário outras pessoas, outras entidades que metam projetos, não é só outras freguesias, são as DPSS, são os centros sociais paroquiais que têm que dar esses parceiros, e obviamente a Junta de Freguesia ajuda esse projeto. Trabalha para ajudar esse projeto. Agora, enviar um projeto desses à Ação Social e à Câmara, será que terão que ser as GPSS e os centros sociais paroquiais? Esse sim. Agora, a Junta de Freguesia, como é o nosso caso, estamos prontos a trabalhar para isso. Pronto, isso, se quer que lhe diga, eu trabalhei 3 anos nessa área. Falei com as pessoas que estavam dentro dessa matéria. Não vou focar nomes porque não é da minha parte focar nomes, mas as pessoas nunca se interessaram. Então, logo, as pessoas não se interessando, nós não podemos também ir à frente desse projeto. Quem tem que levar o projeto à avante serão os centros sociais e PSS. Então, o Executivo, quer da parte de Vila Fria, quer da parte dos Matarefes, então colaborarão num lar de idosos, como está aqui do Vila Fria, um lar de idosos tem já o espaço para fazer esse lar de idosos. O complexo esportivo, que é o tal chamado o relevado sintético, como nós, se formos executivo, vamos levar isso à avante, e não é difícil. É mais difícil o lar de idosos porque temos outras entidades à nossa frente. Não é? E depois, outros melhoramentos, como o caso de higiene, saúde e bem-estar, aquela recolhição da Veiga São Simão que não foi avante porque acho que nós na Veiga São Simão temos mais particular do que baldios, enquanto outros locais têm mais baldios do que têm particulares. E está lá o anúncio que... Sim, exatamente. Houve um projeto da Câmara Municipal. Litoral Norte, não é? Exatamente. Portanto, essa infraestrutura, nomeadamente a rede viária, água de saneamento básico, até a sua conclusão. Como vocês já sabem, Masarefes está coberto na ordem dos 60%, é? Mas vamos tentar que de facto se façam a conclusão desse saneamento. Não faremos Masarefes não melhoramos nenhum caminho em Masarefes, porque é uma asneira, enquanto não venha o saneamento, porque acho que os caminhos devem ser beneficiados depois do saneamento. Com tudo isso, depois de dizer, toda a gente sabe que nós temos em Masarefes um polidesportivo sintético em que está aberto a toda a gente. Tem vindo aquele polidesportivo milhares de pessoas. Está aberto aos jovens de Vila Fria, aos jovens de Masarefes quando queiram, mas infelizmente só está aberto para o pessoal de fora, ninguém aparece daqui da zona. Nós temos tido gente da Escola de Música do Porto, que vem ali às quinta-feiras, gente da prova, vem à quinta-feira, portanto está aberto para toda a gente. Portanto, nós já temos cultura e desporto, temos uma casa aberta que foi inaugurada no dia 3 de agosto, pronta a servir toda a gente, como há jovens que dizem que não há nada em Masarefes. Eu acho que sim, olha, daqui há dias eu estava na associação, foi da junta à associação, estava o
o jiu-jitsu no salão, estava o futebol no polo desportivo, sintético, e estava a assistir noutra posição. Portanto, aqui há não há lazer, não há cultura. Sim, senhor. Agora, o que eu quero dizer com isto é que um programa não passa de um plano de intenções. Se nós formos junto à freguesia e tivermos verbas que tudo vamos fazer para conseguir, como até aqui consegui para outros fins, posso garantir que Masarefe Vila Fria está no bom caminho se efetivamente for por a lista que eu estou a representar, que é o PS. César Amorim, apoiado então pelo CDS-MPT, propostas para esta união de freguesias. Suponho que a sua lista também seja mais jovem, já que o senhor tem apenas 22 anos, apenas sem sentido pejorativo. Programa então. Isto é assim, antes de passar ao programa, eu vou sintetizar um pouco o meu programa. Como eu disse há pouco, quando tinha a palavra, eu acredito num orçamento participativo. Já tem sido implementado em algumas freguesias do Alto Minho, não propriamente aqui do Conselho. Em Cerveira, por exemplo, em Guimarães também há alguns exemplos que, na minha opinião, é um dos mecanismos de funcionamento melhor que pode haver de gestão. Porque eu, se for eleito, ou se não for eleito, não é ao contrário, por exemplo, o Sr. Manuel Barreto diz aqui no seu panfleto no seu infomail, ele diz, eu penso que não tenha sido um lápis de escrita, estarei aqui após ser eleito. Eu, ao contrário, e acredito que o Sr. Francisco e o Sr. José Belino, o Sr. Reis, que é o número 2, nós estivemos sempre na freguesia, nós vamos estar na freguesia mesmo sem sermos eleitos. O nosso trabalho é de continuidade, nós temos amor, ao contrário do amor a Biano, o amor às freguesias. O meu lema é acorda Masarefes, acorda Vila Fria, mas nós vamos estar lá. O que tem acontecido é que não nos deixam estar lá porque os executivos fecham-se em copas e fazem o que querem, que nos apetece. E uma das razões da minha candidatura, porque eu tenho objetivos humildes e a minha equipa tem objetivos humildes, é tentar evitar ao máximo a maioria absoluta. Porque quando acontece uma maioria absoluta, se fossem pessoas com mentalidade aberta, que tivessem, por exemplo, participado em algumas ações de formação, vamos dizer, de educação não formal, de empreendedorismo, eles sabem que a opinião de todos conta. E o trabalho de todos também conta. Não é só ser eleitos e depois fazer o que bem entendem e o que bem apetece. Como eu tinha dito, também acredito então numa política em prol do desenvolvimento sustentável que não se prenda só no presente. Acredito numa grande cooperação entre as freguesias e defendo, e agora é assim, é por isso que eu tenho alguns elementos da minha equipa que são a favor e outros que são contra a junção das freguesias. Mas eu acho que uma das grandes mais-valias da junção das freguesias é que agora mais que nunca podemos fazer uma redução de custos para os valores mínimos em todas as vertentes sobre a tutela das juntas. Isto é, chega da burguesia e chega de luxos. Porque eu, se tenho eleitores em casa a cortar o cinto, também tenho que ter autarcas a apertar o cinto. Porque isto é assim. Vivemos em tempos atribulados, tempos de crise, e não podemos ter juntas a ter excesso de funcionários, excesso de gastos desnecessários. Isso é assim. Eu acredito, como aqui há pouco o Sr. Francisco disse, na manutenção das juntas nas duas freguesias. Se o Executivo for capaz. Ou seja, o que é que eu quero dizer com o Executivo capaz? Há pouco o Sr. Manuel disse que não havia dinheiro em Masarefes. Eu vou fazer uma conta com o valor que o Sr. me deu há cerca de 2 meses, não sei se se lembra, quando esteve comigo na Casa do Povo, em que o Sr. afirmou que, ao contrário de Vila Fria, se gastava muito dinheiro e Masarefes tinha uma funcionária na junta por cerca de 250 euros mensais. Sr. Manuel, 250 euros mensais parece pouco. Vezes 12 meses, vezes 4 anos, que é um mandato, são cerca de 12 mil euros. E penso que a minha matemática está correta, são 12 mil euros. 12 mil euros daria, por exemplo, e é pena não ter o seu infomail do Executivo antigo há 4 anos, para, se calhar, pagar um nadador salvador ou um salva-vidas em Masarefes, porque há pessoal que tem, para a Veiga de São Simão, porque há famílias que têm medo de deixar os seus filhos irem para o rio. O que tem havido mais são casos de mortalidade, de afogamento, por afogamento no Rio Lima. E você, até eu próprio, que tenho 22 anos, mas já não sou nenhum miúdo, eu este ano, como fazia antigamente, há muitos anos, quando era mais miúdo, desloquei-me à Veiga de São Simão. E eu sozinho, com 22 anos, e até não sou de uma estatura muito pequena, até me senti incomodado, porque aquilo não é assim tão bem frequentado. Não tem segurança nenhuma para as crianças, os balneários estão da maneira que se encontra, entre outras coisas. E esses 12 mil euros, voltando atrás para não perder, dariam, por exemplo, para, ao contrário daqui de porque eu gosto de estar informado, como já tinha dito, ao contrário do que o senhor diz aqui, ou com a lista do Partido Socialista encabeçada por si, cunhar medalhas ou medalhas de mérito com heráldicas das duas freguesias para cidadãos de mérito, dariam, por exemplo, para, e deve conhecer isto muito bem, que eu, como disse, faço o meu trabalho de casa.
era pegar nestas pedras que foram compradas pela Junta de Freguesia há dezenas de anos e concluir a estátua para o Dr. Francisco Pita, que foi o verdadeiro cidadão, acho eu, por opinião de todos os mazarefenses, é assim o termo, o verdadeiro cidadão e mérito de Mazarefes. Outra coisa que eu tenho que discordar, e eu nestas coisas eu gosto de falar, é que associativismo e poder local devia, como agora a regar esta folha, devia ser separado. Não se pode confundir associativismo, nem se pode confundir com poder local. Porque o senhor, que é o Sr. Manuel, que agora estou-me a dirigir assim, é o presidente da associação que gera então a Casa do Povo de Mazarefes e está-se a candidatar também a presidente da Junta. Mas não só, como o senhor diz aqui também, que eu quando li este texto fiquei de veras incomodado, mas não só, quando o senhor diz que a sua vida pautou-se por uma abnegada entrega, estou a citar, ao associativismo e à causa do ideal político-democrático. Ou seja, o senhor aqui esquece, por exemplo, que acabou com o encontro de concertinas que existia na Veiga de São Simão, que juntava pessoal não só de Mazarefes, como de outras freguesias e dinamizava a Veiga de São Simão. Acabou com a tocata, que era não só o grupo de cavaquinhos, existia uma tocata na Casa do Povo, onde os vários... Eu quero falar, Sim. Quero falar. Esteja à vontade. É que o Sr. Francisco não falou. Sim, eu já vou passar a palavra. Se quer um debate, eu vou falar. Eu já vou passar a palavra ao Sr. Francisco. Se está um debate, eu falo, porque não acabei com quadra nenhuma. A tocata existe, os caquinhos existem. A concertina não foi o que acabei com elas. Porque eu estou na Junta há 4 anos. E a concertina já acabaram há mais de 8 anos, amigo. Não venha com histórias. Não venha com isso assim. Aqui é assim. Mas eu não quero interromper. Não é assim. Vai estar o senhor novamente a confundir Junta com a Casa do Povo. Não é Casa do Povo. A Casa do Povo não fia nenhum com as vacinas. Não fia nenhum com as vacinas. Não, senhor. A Casa do Povo, quem fia com as vacinas foi a Junta de Freguesia, mas há 8 anos. Não foi a Casa do Povo. A Casa do Povo tem uma tocata e os cavaquinhos estão na questão social parcial. Então não confundam as coisas. E diz-me aqui que 250 euros por funcionária dá 12 mil euros a hora. Não, ao fim do mandato, 4 anos. 4 anos. E uma funcionária que me teve na Junta de Freguesia? Totalmente contra. Tá pronto. Então dizia assim, uma funcionária... Sabe porquê? E agora que o senhor me interrompe, agora vou interromper. Se o Executivo for capaz, se tivermos um secretário capaz na Junta de Freguesia, nunca o secretário precisa de ter um assessor secretariado. Porque assim... Isto é o que eu compreendo. Porque assim, só o jovem... É que o senhor esqueceu-se que em 4 anos, a funcionária de Madrid são 12 mil euros. Isso é um ano da Junta de Freguesia. Mas isso é uma conversa, Sr. Manuel, isso é uma conversa que o senhor... Faça conta, número 2 da sua lista. Se nós em 4 anos... Se nós em 4 anos... gastávamos com uma funcionária de 12 mil euros, Vila Fria gastou 12 mil euros em cada ano. Então, faça a conta em 4 anos. Não, gastou mais. Então pronto. Mas agora eu vou dizer outra coisa. É que não na minha lista, nem na lista do Sr. Francisco, nem na lista do Sr. José Belino, mas na lista que nós encabeçamos, se encontra algum dos membros que andou a gastar o dinheiro todo que o senhor disse na Junta de Vila Fria. Por sinal, esse aumento encontra-se, eu não sei qual é bem a posição, porque eu também tenho aqui, se quiser ver, os acordos do Supremo Tribunal Administrativo e Constitucional que dissolveu a Junta que este senhor pertencia. Deixa-me falar que eu não estou a faltar, também não incomodei, você calme-se. Você é que puxou para aqui as despesas de Vila Fria, mas em qualquer destas listas vai encontrar alguém que está nessa lista. Tenha calma, Sr. Manuel. Que eu também estou a falar agora que me respeitei assim, também respeita-me a mim. Agora, você disse que em Vila Fria gastou-se isto, gastou-se. Eu não sei, porque nem os membros das mesas sabem quanto é que se gastou em Vila Fria, sabia? E a pergunta que eu coloco é muito simples. O senhor sabe o estado atual da Junta de Freguesia de Vila Fria? Até aqui, Vila Fria, poderei se for eleito. E se não for eleito, não se interessa mais para a política que se faz em Mazarefes de Vila Fria? Depende, porque assim, se eu for eleito, que farei para mudar a situação. E se não for eleito? Eu acho que é comum que qualquer das pessoas que está sentada nesta mesa, com exceção da senhora jornalista, nós, se não formos eleitos, estou a falar por todos, vamos estar a dar o nosso trabalho, o nosso contributo para o futuro das duas juntas. Porque acreditamos em transparência, como disse, em um diálogo. E agora é complicado, e agora, para terminar... César Amorim, vamos focar no programa do CDS nesta fase. 1 minuto para o resto do programa do CDS antes de passarmos aqui ao candidato. Como eu já disse há pouco tempo, e o programa do CDS prende-se no orçamento participativo, isto é, eu caso for eleito, ou se calhar se não for, porque os objetivos foram humildes, como já disse há pouco, e é a primeira vez que existe uma lista de CDS, em Mazarefes já existiu, em Vila Fria nunca existiu, e os meus objetivos são eleitos. São humildes, peço perdão.
eu vou lutar por transparência, rigor e seriedade. É o que eu penso, não penso mais nada. Eu não vou andar aqui a prometer, mas não é por falta de dinheiro, porque o dinheiro existiu. O dinheiro existiu em ambas as juntas. Agora, as obras não foram feitas, o dinheiro desapareceu e isso não é para aqui chamado. Há entidades, por acaso aqui o senhor trabalha numa, o senhor Francisco trabalha numa, há tribunais, há isto, há aquilo, etc. Para depois debater isso, não é para aqui chamado. Agora, eu não posso prometer nada porque não sei em que situação estão as contas de Mazarefes, as situações de mas não vou dizer que não havia dinheiro, porque o dinheiro existiu. E o problema agravante é que o dinheiro advém dos impostos da senhora e dos nossos impostos todos. Agora foi gasto e muito mal gasto, porque o dinheiro existiu. Salvo erro, não tenho aqui favores, não gosto de falar em valores quando não tenho papéis. 160 mil euros só no último ano para a junta de Vila Fria. Onde é que ele está? Não sei, não faço ideia. Quanto é que é a dívida de Vila Fria? 30, 60, 100? Eu falo subiu a Nova Danha com 400 mil, não sei se é verdade. Se calhar a Vila Fria anda lá perto, não faço ideia. Agora, quem se tem que preocupar não sou eu, porque a minha lista é para a mudança. É para acordar, é acorda Mazarefes, acorda Viana e acorda Vila Fria antes um bocadinho. Eu agora estou um bocadinho exaltado, peço desculpa, porque eu ouço meias verdades e semi-verdades e isto irrita-me. É chato que, e agora voltando de novo ao meu programa, que isto aqui deixou muito comigo. A nossa ideia é assim, eu caso seja eleito, caso não seja eleito, estou ali para trabalhar e para ouvir toda a gente e gostava, como por exemplo, que eu só posso trabalhar, e peço desculpa ao Sr. Manel, com a informação dos outros partidos que tenho que é dele. Estou lá para ouvir, independentemente do partido, a cada um que pertence ou simpatize. Eu estou ali para trabalhar e para ouvir. Porque eu não apareci só agora nisto, já ando nisto há um bocado de tempo, como já ando o Sr. Zé e o Sr. Francisco. E estamos atentos e queremos trabalho. E vou passar a palavra aqui ao Sr. Francisco, porque é assim, porque se houver transparência, seriedade e respeito pelos eleitores, até a senhora Sónia, se houver transparência, seriedade e respeito, até a senhora Sónia, se eu a convidar para me ajudar a fazer uma assessoria de comunicação, a senhora, se estiver a trabalhar com gente séria e souber que é para um prol de um desenvolvimento sustentável, a senhora vai. Agora, se lhe disserem que a primeira pessoa que se vocês virem disserem que não percebe nada, se a senhora não conseguir perceber nada, pedir uma ata, pedir um orçamento e não houver nada, não houver lei, porque, agora vou passar ao Sr. Francisco, porque, como diz aqui o Jornal Notícias, um companheiro da senhora de profissão, o Jornal Notícias apontava aqui há pouco tempo que isto era matéria para o debate, mas peço desculpa aqui ao Sr. Francisco, e agora não estou aqui a encontrar em tantos anexos. O Jornal Notícias apontava que Vila Fria ia ir a segundas intercalares em 10 anos, ou seja, uma freguesia que ia em 2 intercalares adiantes. Porquê? Porque, passa a citar o Jornal Notícias, edição de 4 de maio de 2013, a Justiça dissolveu os órgãos autárquicos de Vila Fria em Viana do Castelo. Na base de decisão está a não aprovação, vou-te referir, a não aprovação das contas relativas ao exercício de 2010. Mas isto, não é o Sr. Francisco que votou e o Sr. Reis tem seu lugar, que tem votado ao longo de 4 anos por estas contas aparecerem. Não é o Sr. Zé Bueno que tem que se preocupar com isto. Não sou eu, António Amorim, candidato por CDS e MPP, coordenante que se tem que preocupar com isto, é o Sr. Manuel, porque tem na sua lista elementos da junta no Executivo que tiveram a ver isto durante anos. Isto não é de agora, é tempo do Sr. falecido António Santos, e muito respeito para esse senhor, que desde então, estamos a falar cerca de 2000, 2001, 2002, não sei dizer, aquilo descalma por completo. Mas o Sr. Manel, e depois eu vou passar a palavra e peço desculpa a todos, é que se dá a ter que preocupar, porque tem 2.570 habitantes em Vila Fria e Mazarefes, contas redondas. E é público e sabido, em tudo que é Vila Fria e Mazarefes, que o senhor está-se a propor para presidente de uma junta. Ou seja, é capaz de gerir as duas freguesias, não é? Infelizmente, isto é sabido e é conhecimento geral, já há desavenças de 57 ou 58 pessoas que o senhor escolheu para a lista do Partido Socialista, como é que o senhor vai gerir 2.570 pessoas? Como é que há guerras entre o número 3, o número 4 e o número 5? Como é que o senhor não se entende na sua lista? É a pergunta que eu coloco. Se o senhor não se entende na sua lista, se o senhor não se entende na sua lista, como é que vai gerir Vila Fria e Mazarefes? E antes de mais, eu falo de Mazarefes, tenho que estar em Mazarefes. O senhor, quando apontar opiniões sobre Mazarefes, é Vila Fria. Faça a palavra ao Sr. Francisco. Sr. Francisco Barros é o quarto candidato então a esta União de Freguesias pelo PSD. Propostas para esta união? Ora, mal sabendo que os últimos serão os primeiros, normalmente espero ser o primeiro. Agora estou em quarto. Vamos lá então. É assim, uma das coisas que resulta já deste debate é que tem que acabar a cultura do eu. Temos que acabar com a cultura do eu. E, ultimamente, temos a cultura do eu. Nós temos que ter a cultura do nós. Temos que trabalhar em equipa e temos que, efetivamente, ouvir toda a gente. É para isso que nós estamos lá, para ouvir toda a gente e receber a opinião de todos. Por exemplo, eu aqui posso dizer, estive na Assembleia neste último mandato e, por exemplo, o Estatuto da Oposição nunca foi cumprido. Eu falei mais de uma vez, disseram que não tinha nada que fazer, nunca fomos ouvidos, nunca ninguém nos
não serviu para nada. Isto, eu vou acabar com isto, não quero esta situação, como aliás os outros candidatos, especialmente o candidato do CDS e o candidato do MJN, que efetivamente o diálogo é parte importante para que as coisas funcionem bem, para que as populações se sintam, a sua participação seja importante. E é isso que nós queremos fazer e vou fazer. Portanto, quanto ao programa, o senhor candidato Manuel Viana falou que isto é um plano de intenções. Efetivamente, nós não podemos aqui garantir que conseguimos fazer tudo, mas há uma coisa que eu vou fazer. Isso podem ter a certeza. Pelo menos iniciar os projetos, porque nesta altura, por exemplo, relativamente ao centro de dia, ou ao lar de idosos, que se falou, eu não conheço nenhum projeto. E já há anos que eu falo nisto. Não há projetos. Ao menos fazer um projeto e começar, iniciar. E também, quanto ao dinheiro, obviamente sabemos que estamos a atravessar uma crise. Falou-se aqui em dinheiro mal gasto. Eu duvido, não posso dizer se foi mal gasto, se foi bem gasto, depende do executivo. Agora estamos cá para julgar os executivos. Se gastaram, nós estamos cá para julgar. Portanto, não vou dizer que foi bem gasto ou que foi mal gasto. O povo tem que julgar pela obra que fizeram. Esse é que é o problema. Nós temos, o Executivo está lá 4 anos e ao fim de 4 anos nós estamos cá para julgar. E o papel de julgador não é fácil. É um papel difícil, mas que tem que ser um papel criterioso, tem que ser um papel de consciência e tem que ser de uma reflexão muito profunda para que nós saibamos, consigamos saber se efetivamente as pessoas que estiveram à frente dos destinos das nossas freguesias foram ou não competentes, fizeram ou não em conformidade com aquilo que prometeram. E eu digo, o dinheiro não é muito, mas também não vamos estar à espera que alguém nos venha trazer o dinheiro a casa. Temos que ser proativos e temos que trabalhar, temos que participar, temos que apresentar projetos. Esse é que é o verdadeiro trabalho da Junta. A Junta tem por força de deslocar-se, de pedir, de apresentar projetos, de pressionar para obter esses resultados. E é isso que eu vou fazer. É isso que a minha equipa vai fazer e é isso que nós queremos dizer à população. Portanto, o nosso programa também se estende por diversas áreas. Temos a área social, a área ambiental, a área cultural e a área estrutural. Na área social, pois, começamos já pelo apoio às crianças, à juventude e muito especialmente à terceira idade. O apoio às crianças existe, há alguma coisa, só que não chega. Os horários, temos que ter atenção aos horários por exemplo, que a ocupação de tempos livres está a funcionar, porque ter a ocupação de tempos livres num horário em que os pais estão a trabalhar e fora daquele horário não há hipótese nenhuma de ter lá os miúdos, o que acontece? As pessoas vão para a cidade, para colégios particulares, porque nós não damos resposta, nós temos que dar essa resposta. Temos que arranjar soluções, esse é que é o problema. Temos que estudar soluções, não podemos chegar à Câmara assim e dizer, deem-me funcionário para estar lá, e eles dizem assim, o funcionário está lá até às 5 horas. Pode estar bem, não chega, temos que fazer nós o complemento, é isso que nós queremos fazer. O problema do centro de dia, para mim, é a questão principal. As preocupações sociais, para mim, é o principal. Porquê? Os nossos idosos ou estão sozinhos em casa. Eu tenho conhecimento dos que estão, também tenho obrigação, pela minha idade, já tenho obrigação de conhecer mais a realidade. Não preciso de fazer nenhum estudo, porque eu sei o que existe e é a minha missão potenciar. Potenciar significa, com a autarquia, com o centro social, com a paróquia, com a Câmara, com a Segurança Social, nós temos que potenciar a instalação do centro de dia, ou do centro de convívio. Temos que começar por algo, e isso vamos fazer. Mas isso para nós é muito importante. Temos a assistência domiciliária, que não é da Junta, como é óbvio, é do centro paroquial, mas aqui também podemos ter uma intervenção. A nossa intervenção será de ajudar, de colaborar para que esta realidade, que já existe, seja potenciada também para a freguesia de Vila Fria, que não tem essa vertente. E isso, se nós colaborarmos, se nós disponibilizarmos instalações, se nós disponibilizarmos, estamos a falar das instalações que foram, possivelmente, que foram do infantário, que agora estão, penso que, desativadas, nós teremos aqui uma solução para resolver os problemas de muitas pessoas. Vamos continuar, obviamente, com aquelas iniciativas normais, com os idosos, vamos continuar com elas, vamos fazer, não os vamos deixar em casa abandonados e potenciaremos também protocolos com, por exemplo, a Câmara,
para frequentarem as piscinas municipais, os equipamentos municipais, que nós devemos também, porque em Masarefes não há essa cultura de levar os idosos a frequentar esses serviços. Na área ambiental, obviamente temos que alargar e intensificar a limpeza das ruas e dos espaços públicos e reorganizaremos a instalação dos contentores do lixo e dos ecopontos, facilitando o seu acesso pelos utentes. Reparem, para fazer atualmente, na maior parte não é em todos, mas na maior parte, temos que, se for um dia de chuva, passar pelo lamaçal para colocar lá no papelão ou no vidrão o respectivo lixo. Ora, isto é uma obra fácil, é uma questão de estar atento. E isso também vamos fazer. Como concretizaremos o arranjo urbanístico do Largo do Ribeiro no Montinho, Largo de São João em Sabaris, a área envolvente à Igreja Paroquial, que o candidato Manuel Viana já falou, o Largo das Boas Novas e no espaço existente entre a A28 e a Casa do Povo, um espaço que está praticamente abandonado. Eu não sei se põe ali problemas de propriedade, mas temos que estudar, temos que enfrentar os problemas e será também poderá ser um parque de apoio à Casa do Povo. Obviamente que o saneamento é uma preocupação. O saneamento é muito simples. O saneamento, distribuição de água, sei que em Vila Fria que ainda não está completa a distribuição de água ao domicílio. Ora, isso nos tempos no século XXI é intolerável. E luz pública, obviamente que temos que dedicar atenção a isto. O saneamento é muito simples. Quando é feito, as juntas dizem, nós fizemos. Quando não é feito, dizem, a responsabilidade da Câmara. E nós sabemos qual é a responsabilidade. Já da outra vez, nas outras eleições, nós dissemos como é que as coisas funcionavam. E, efetivamente, a responsabilidade do saneamento, nós sabemos de quem é. Agora, nós temos, então, que potenciar, que fazer pressão, que apresentar esses projetos, que obrigar, no fundo, a que isso seja levado em conta. Porque estes 4 anos não foi feito praticamente, mas em Masarefes não foi feito praticamente nada. Quanto às ruas, estamos numa situação de impasse. Ou seja, há ruas que estão relativamente bem, há ruas que estão há 20 anos em terra. Isto é intolerável. Nós temos que saber quantos anos é que falta para vir o saneamento e temos que ver a situação. As pessoas não são obrigadas a estar há 20 anos com pó no verão, lama no inverno. Não há sequer as águas não são devidamente encaminhadas. O que acontece, cada vez que passa o inverno, a terra vai embora. Depois, quando a junta decide, plana outra vez o terreno. E depois temos sempre este ciclo. Há 20 anos que as pessoas têm esse problema à beira da porta. Isto é muito complicado. Depois, temos o problema da Vega São Simão, que também aqui foi falado. É um local importantíssimo para as duas freguesias, porque as pessoas de Vila Fria, como aqui os nossos jovens disseram, também lá vão e ainda bem. Agora, o problema é este. Havia um projeto aqui há uns anos atrás que foi apresentado pelo Sr. José Maria Costa, na altura vereador, um projeto muito interessante, não se concretizou, também não sei porquê. Esta requalificação e classificação tem que ser feita, porque, meus amigos, além da insegurança que aqui foi falada, temos o problema da erosão das margens do Rio Lima. Qualquer dia temos o rio na Capela São Simão. Isto é preciso resolver. E nós temos que estar atentos, a Junta tem que estar atenta a estas situações. Bem como na parte dos campos e das matas que envolvem antes da Veiga, que há 20 anos, ou mais de 20 anos, não se repara um caminho, não se faz lá nada, e estão plenamente ao abandono. Se um dia há um incêndio, já houve. Vai o resto. Depois temos o problema do polo industrial de Sabaris, que nós sabemos que cria grandes problemas ambientais, que não se sabe como é que estão aqueles terrenos. Temos o problema do terreno do aterro sanitário, que não sabemos como é que estão os protocolos, que protocolos existem. Penso que até já passou o prazo do protocolo, não sabemos quais são as contrapartidas, e isto é importantíssimo para a nossa população. Área cultural. Vamos publicar as monografias de Vila Fria e de Masarefes. No primeiro ano do mandato, vamos publicar a monografia de Vila Fria. E no último, a de Masarefes. Porquê? São documentos, para nós, de extrema importância para a identidade e a história do nosso povo, e especialmente agora que, com esta união, se continuar daqui a uns anos, será só uma freguesia, e é importantíssimo que a nossa história seja preservada. Obviamente que vamos também tentar
obter a classificação da Casa dos Pereiras, ou seja, o Paço de Mazarefes, e o Castro de Santa Amaro, em Vila Fria, como imóveis de interesse municipal, com a possível aquisição da Casa da Quinta da Malafaia, em Vila Fria, para a instalação de um polo cultural e preservação do cemitério rupestre aqui existente. Isto é importante em termos culturais, que não tem sido nada do nosso património classificado, e o que tem acontecido é que tem sido degradado ou, por simplesmente, abandonado, deitado para ruínas, e isto não pode acontecer porque a nossa história também passa por estes edifícios. Muito bem, Sr. Francisco Barreto. Mas eu tenho que falar muito mais, porque eu tenho menos tempo, portanto vou continuar mais um bocadinho. Vamos patrocinar a realização de atividades culturais, vamos instituir o Dia da Comunidade para cada uma das freguesias, vamos apoiar as instituições desportivas e culturais. O apoio não vai ser só porque é do nosso partido ou porque nos apoiou nas eleições. O apoio será em função dos resultados que essas instituições tenham. Obviamente que o campo de futebol de Vila Fria é também uma prioridade. E o polidesportivo de Monte da Ola, vamos tentar por lá uns balneários. Estabeleceremos protocolos uma vez que não temos hipótese de fazer, e seria muito dispendioso, uma escola de música, nós temos aí escolas de música nas diversas freguesias e iremos normalmente fazer protocolos com essas escolas no sentido dos nossos jovens, se quiserem, estiverem interessados, em frequentarem essas aulas. Disponibilizaremos os edifícios das juntas de freguesia com salas para as instituições que delas necessitem. E o busto do Dr. Francisco Pita, ao fim de, não sei se são 17, 18 anos, finalmente será colocado no lugar que merece. A Capela Mortuária de Mazarefes é uma realidade que já está prometida e não penso que nem projeto, pelo menos não conheço o projeto. Vamos arrancar, pelo menos com o projeto, e vamos tentar fazê-lo. O cemitério, a parte velha do cemitério, tanto em Vila Fria como em Mazarefes, vamos conseguir drenar aquela água que aquilo é impraticável. Temos o problema da rotunda, que agora se começou, não se sabe como, porque eu consultei as atas da Câmara e não vi nenhuma deliberação para aquela rotunda. Já demoliram uma casa, fizeram ali um arranjo. Penso que aquilo que será para andar, mas nós vamos acompanhar. Eu espero que não tenha sido obra de 300 mil euros, se me permite. Eu já ouvi falar em 500 mil, mas já tem 300 no jornal. E efetivamente não é dinheiro. Pronto, essa obra, é assim, eu não conheço as deliberações dessa obra, portanto, penso que foi assim feito agora à última da hora para pôr lá aqueles placares, não sei se lá cobrão outros, mas pronto, é preciso fazer. É o remendo de uma obra mal feita, não foi neste mandato, mas foi no outro mandato anterior. A solução não era aquela. No entanto, agora está feita, as pessoas que julguem. No entanto, vamos acompanhar a realização dessa rotunda, as acessibilidades, que é preciso também fazer acessibilidades para isso, não é? Vou lá à rotunda. Vamos ver o problema da passagem da linha férrea, porque neste momento, com aquelas obras todas que fizeram, as pessoas continuam a atravessar a linha férrea de forma ilegal, sujeitas a apanhar com o comboio e ficarem ali. Enfim, até temos os autocarros a parar dentro das rotundas, como é o caso ali à beira do Intermarché, sem qualquer abrigo, e a paragem que é dentro da rotunda, as pessoas depois param todas à espera que o autocarro se vá embora. Em Vila Fria há uma estrada que é prioritária, que é preciso abrir, no Pinhal do Senhor, do Pinhal do Senhor à Ponte Pedrinha, que é o acesso à zona industrial do Neia, para descongestionar alguns caminhões que andam por ali. E há uma coisa que eu quero falar aqui que é muito importante. Eu sei que o Tribunal de Contas mandou um aviso que é preciso fazer o inventário de todos os bens das respectivas freguesias que vão agora terminar. Eu, ao longo destes 4 anos, falei sempre neste inventário, porque isto é obrigatório apresentar. A primeira vez chamaram-me maluco ou por aí perto. A segunda vez ia ser feita. A terceira vez ainda não está feita. Agora vão fazê-lo, mas eu vou conferi-lo e vou, em tempo oportuno, vou fazer isto e vou publicá-lo para toda a gente saber o que é que a ajuda tem. E também iremos, como é óbvio, reparar as instalações que são das juntas, e a escola velha,
está abandonada, damos potencial o seu aproveitamento para fins culturais e sociais. Isto também são a todas as direções e são mais, o tempo não nos permite em rádio, façam muito depressa. Eu até estou a falar um bocadinho depressa, tento dizer tudo, ou o máximo que possa, mas isto é o que nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer mesmo, é um plano de intenções, mas que nós tudo faremos para concretizar. E, como diziam aqui os meus colegas, sempre recorrendo, abrindo à participação de toda a gente. O desporto dos outros leva cartão vermelho. Leva cartão vermelho. Aqui cumprimos todas as regras. Desporto a sério em 90.8 FM Estéreo.